Parece que está faltando uma coisa chamada responsabilidade social, não é mesmo? Olá, pessoas, meus amores, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, você está no Reatribuindo aqui no IGTV. Fica e vem comigo. Hoje nós vamos falar de uma circunstância que aconteceu recentemente aqui em Salvador, Bahia. Mais exatamente no dia 23/11/2019, sim, agora há pouco, tem pouquíssimo tempo, que é sobre os assuntos voltados a todos os acontecimentos por parte daquela chuva intensa que tivemos em um volume de água altíssimo em apenas um único dia. O que se procede é que atualmente vem rolando algumas discussões meio que polêmicas sobre um quadro voltado ao descarte inconsciente de lixo na cidade. Você que não é de Salvador, que não mora aqui, que não tem bases enraizadas aqui, pode chegar na cidade, pode ver algumas situações que são realmente desproporcionais a esse quesito de sujeira, mas você talvez não tenha tanta propriedade para falar sobre onde que está a culpa da coisa. Governo, prefeitura, pessoas, só um lado, só outro. E aí, como que a gente consegue definir para promover um resultado de solução? E o que eu tenho visto é que, assim, muitas pessoas, principalmente depois do post que eu fiz, onde tem uma charge titulando uma atitude desnecessária da pessoa por conta de um descarte irresponsável de lixo, elas vieram defender a atribuição de que a população ela é completamente isenta de culpabilidade diante da responsabilidade de alguns fatores que aconteceram nesse dia e que a totalidade da culpa se dá entre o governo e a prefeitura. Porém motivos apresentados por essas pessoas, né? Alguns desses motivos, o saneamento básico que ainda não está muito bem feito, instalação de novas redes de esgotos com bueiros para adaptação de escoamento de água, a questão do mantimento da Limpurbe para poder manter uma ordem em relação à sujeira, que ainda não existe na cidade de forma satisfatória, falta de lixeiras para depósito consciente, a questão da coleta seletiva, que ainda não é tão vingada na própria cidade, e falta de projetos de conscientização para a instrução da sociedade. Mais especificadamente a sociedade baiana, é claro. E eu fico assim olhando algumas situações e me perguntando, ora, parte de um problema é realmente planejamento gestacional, concordo, mas e a outra parte do problema? A parte que diz respeito à responsabilidade social, cujo é um grande erro pensar que as empresas, organizações de grande, médio ou pequeno porte é a que tem o dever ou é a que é a única pautada a endireitar e a promover esse tipo de ação. Afinal, responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Será mesmo que a única forma de se aplicar uma responsabilidade social, teórica ou prática, cabe apenas às organizações? É um erro achar que a responsabilidade social ela é apenas para organizações. A responsabilidade social é algo feito e que tem que ser promovido por parte de qualquer cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica. Afinal, nos lugares onde você mora, independente de onde seja, não coexiste apenas empresas, coexiste também pessoas. E pessoas precisam se ajudar o tempo
todo, independente de existir ou não empresas, nós precisamos ter uma responsabilidade consciente diante da não somente empatia, mas também da realidade de onde e quem nós somos e que precisamos compartilhar esse espaço com outras pessoas. E para isso, a gente precisa cuidar desse espaço com outras pessoas. Ah, Wesley, mas você está falando de coisas que são completamente insanas, se tratando de um nível de instrução em relação à realidade de um público mais carente, porque eles realmente não têm nenhum nível de instrução. O que é que você entende por instrução? Sério mesmo, o que é que você entende por instrução? Saber, instrução, são duas coisas diferentes, correto? Você precisa ser instruído, você não precisa só saber. Às vezes a gente sabe de coisas do tipo, poxa, é errado jogar lixo nas ruas. É errado fazer um descarte irresponsável. Certo, você sabe disso, mas e a instrução para te promover a consciência a respeito disso? Será realmente que nessa era da informação, onde nós temos pessoas já sendo tratadas com psicólogos por conta do excesso à informação que está fazendo mal para muita gente, inclusive tivemos aí o Setembro Amarelo trabalhando em foco absurdo, principalmente nas mídias sociais, por conta do excesso da informação fútil que se alimenta em trazer uma sociedade embasada em padrões e em segmentos que não estão alimentando de forma produtiva, somatória nenhuma, apenas de forma subtraída as perspectivas de crescimento de uma sociedade madura, consciente, respeitosa e empática. Ah, mas você não conhece a realidade das pessoas nos bairros mais carentes de Salvador para também falar do nível de instrução que elas não recebem, porque assim, elas não recebem nenhum ponto de instrução que venha caber para elas poderem entender o quão é desproporcional jogar um plásticozinho de bala na rua. Com esse vídeo aqui eu vou inclusive deixar alguns links para você de várias situações onde a gente aborda a perspectiva de conscientização, de instrução e de atividade do governo e prefeitura. E, além disso, de atividade de uma parcela da sociedade, sendo essa parcela misturada, não somente carente, não somente estabilizada em um nível alto de classe social, que atua com a responsabilidade social na capital baiana. Agora, voltando para o contexto que a gente ainda estava tratando aqui, em uns links que eu vou deixar para vocês, vai estar aí sobre os 3 piores bairros de Salvador para se morar, tá? O primeiro, Paripe, o segundo, Lobato e o terceiro, São Cristóvão. Existem outros bairros aqui em Salvador, sim, que, inclusive, essa é uma pesquisa, tá? A gente consegue encontrar no G1, a gente consegue encontrar no Correio da Bahia, a gente consegue encontrar em outros lugares essa pesquisa também, que denominam outros piores lugares para se estar morando. Mas os 3 maiores destaques aqui em Salvador são esses. E olha só que engraçado, eu moro em Paripe. Mas não é só morar em Paripe. Eu nasci em Paripe, eu fui criado em Paripe, eu moro em Paripe e eu ainda estou aqui tendo essa noção de localidade, pessoa, público, o sentido CNPJ da coisa, né, pessoas jurídicas, e o sentido pessoa física em relação a tudo que tramita por aqui. Então, meus queridos, eu vos falo que apesar de eu estar em um bairro que é carente, que a maioria das pessoas não tem uma classe social tão alta, tão elevada, a gente só encontra aqui, na maioria dos casos, públicos de classe social C para baixo. É muito complicado você encontrar público de classe B e A, apesar de que tem. Mas vamos lá.
Seguindo, o público de classe C para baixo, que a gente encontra aqui, eu conheço pessoas, eu tenho amizade, eu tenho coleguismo, eu conheço do dia a dia, eu tenho vizinhos, eu tenho... Enfim, a gente está em um bairro que é quase um interior, muita gente se conhece, apesar de não se conhecer. Você está entendendo o que eu estou falando, principalmente você que vê do interior. Então, assim, essas pessoas possuem os seus lindos iPhones 7, 8 Plus na mão, para quê? Para postar fotinho na praia de Tubarão, na praia de São Tomé. A ideia do acesso à informação é uma coisa um pouco ignorante de ser afirmada nessa era da informação exacerbada. É basicamente você querer culpabilizar uma coisa sem essa coisa estar completamente respaldada para te defender, ou seja, você está procurando uma justificativa. Você não está assumindo o seu papel de responsabilidade social. Já dizia Sócrates, o tolo, quando erra, queixa-se dos outros. O sábio, quando erra, queixa-se de si mesmo. Ou seja, o ignorante estabelece critérios de desqualificar o conhecimento alheio em favor da sua falta de conhecimento. E aproveitando, coloca no Google rapidinho que você consegue encontrar que ignorância não é só falta de conhecimento. Uma das traduções para a ignorância é você não querer saber ou ignorar o conhecimento comprovado cientificamente diante de uma sociedade. Me vieram com uns argumentos também do tipo, nossa, esse prefeito não está fazendo nada, a não ser restaurar cidades e tudo mais. Bom, eu não estou aqui para falar de questões partidárias, mas vamos falar então de uma situação geral. Dentro de prefeito, governador ou qualquer outro tipo de cargo político, independente de partido, o que se faz, o que se tem, é dentro daquelas pessoas que estão ali para promover, correto? Correto. Então, meus queridos, quem foi que colocou aquelas pessoas, já que nós, graças a Deus, vivemos numa democracia? Então, elas estão ali para fazer porque quem colocou? Quem colocou? Quem colocou? E eu ainda tive que ouvir a pessoa dizendo, se coloca porque lançaram boas propostas. Meu Deus, você colocou alguém no comando de algo porque esse alguém falou boas propostas? É sério que esse é o único critério que você utilizou para poder colocar essa pessoa aonde ela está para gerir situações que você, seu pai, sua mãe, seus filhos, familiares, amigos vão estar desfrutando no mesmo lugar? Você se reteve apenas a ouvir, ler, saber das propostas que ela colocou. Aprenda a assumir a sua parcela de responsabilidade dentro do caso. Compreenda que a sua atitude em ter faltado em buscar o conhecimento para escolher alguém certo, para estar agora gerindo certo, contribuiu com isso. Isso já te dá uma culpa em algumas situações que você está julgando que não tem na sua cidade. Outras coisas dependem de nós. E outras coisas dependem como órgão auxiliador. Todo o antro de governabilidade que nós escolhemos. Então saiba dividir a parcela das importâncias que ocorrem no meio que você coexiste com outras pessoas. Então é isso, pessoas. Se vocês gostaram, se vocês têm algum questionamento, o questionamento aqui não é um questionamento apenas de olha, eu concordo, olha, eu discordo. Traga um questionamento embasado. Para de falar coisas que só são questões de achismo. Coloca fatos da mesma maneira como se foi colocada aqui. Traz comprobatórios para a gente poder realmente gerar uma discussão que não seja uma discussão, mas que seja um crescimento. Beleza? Se inscreve aí se você gostou, vê lá as minhas atualizações no Instagram, curte aí, compartilha, marca as manas, minas e monas desse post. Vamos movimentar, vamos conscientizar, vamos conversar, vamos trocar conhecimento. Vamos lá, pessoas. Valeu, beijão, tchau, tchau.